Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Eu falei com algumas pessoas, falei sobre a questão do Discord, aproveitei para falar agora da academia e também para confirmar a questão dos endereços, porque vocês vão receber logo aí os kits, feitos com muito carinho. Espero que vocês gostem. Estou aqui com a camiseta da Tegra, falei todo mundo vai receber, personalizado. Eu quero. Já está prontíssimo. Eu até deixei aqui, eu ia tirar, eu deixei as caixas aqui para vocês verem que o motorista vai passar daqui a pouco para pegar. E espero que vocês gostem, depois me falem o que acharam. Se puderem avisar também todo mundo. Eu tô falando individualmente, tá? Mas se vocês puderem avisar e que em breve vai chegar os kits. E é isso, agora o Jeter vai falar um pouquinho sobre state management e vocês, assim, o que quiserem dar de sugestão em relação à academia, temas, se quiserem palestrar, a gente é super aberto a isso, tá bom? Obrigada, Jeter. Toca aí. Valeu, Jéssica. Vou falar um pouquinho sobre a Academia Tegra antes. A gente está fazendo essas palestras iniciais, é a primeira vez, inclusive, que a gente vai abordar um assunto técnico, mas a iniciativa ela vai muito além do que isso, né? A gente vai ter realmente cursos gratuitos numa plataforma para quem quiser ingressar ali e realmente seguir uma trilha de formação. Isso é muito válido e essas palestras, por enquanto, qual que é a ideia? É criar sementes e mapear qual que é o melhor direcionamento para a gente criar essa plataforma, né? Já está andando, mas por enquanto a gente ainda está se conhecendo, conhecendo os assuntos, amadurecendo um pouquinho as ideias, para que a gente, quando for criar a plataforma, realmente montar as trilhas, a coisa realmente aconteça de uma forma consistente e duradoura, para que todo mundo possa ter um benefício disso. Já temos até alguns vídeos gravados, né? Temos nosso colega Caio, tem outros também colaboradores que chegaram a fazer alguns materiais para a gente explorar um pouco como vai funcionar isso. E, por enquanto, a gente também está tendo essas palestras aqui, que é um negócio bem interessante como introdução aos assuntos, né? A gente teve algumas trilhas aí bem interessantes em relação ao desenvolvimento pessoal, trabalho em equipe, e agora a gente vai falar um pouquinho de um contexto mais técnico. Me apresentar, para quem não me conhece, eu trabalho na Tegra aí há quase 2 anos, né? Pouco menos de 2 anos, que parece que já faz 10, que foi bem intenso, a gente tem um ritmo bem acelerado, porque temos desejos muito fortes em relação ao crescimento da empresa, do time e de nós mesmos como profissionais. Falando um pouco pessoal aí, eu tenho meus 2 filhos aqui, inclusive a minha filha está na minha frente fazendo aula, está tendo aula online também. Meu filho está aqui na sala, então o home office ele permite aí a gente, ao mesmo tempo que trabalha, consegue se dedicar bastante ao trabalho, consegue ficar também tendo aquela presença tão saudável com os filhos, com a família, né? Muito gostoso. Estou aqui em Sorocaba, gosto muito de tecnologia e gosto muito de pessoas também. E aí acabo me envolvendo aí com os clientes e a gente eu venho tocando aí junto com o apoio muito grande do time o nosso produto, né, nosso segmento de varejo, que é um produto é uma plataforma com vários produtos para o varejo. Então temos aí grandes desafios e também muito gratificante porque temos conquistado, né, grandes vitórias nessa trajetória de apenas 6 meses de produto e quase 2 anos aí de Tegra. Vamos falar um pouquinho agora sobre o gerenciador de estado, né, o State Management. O que seria isso? Uma coisa que todo mundo conhece muito bem é um aplicativo do celular. Não só conhecemos, como a gente adora, né? Inclusive, a gente gosta tanto que, mesmo quando trabalha com ele, nas horas vagas, a gente também é no celular que a gente tem lazer ali, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o mundo de mobile aqui. Quando você clica em alguma coisa nessa tela aí, o sistema ele tem que interagir, né? Então, como é que o sistema interage com a gente, com nossos dedos, o que a gente vai mexendo na tela? Através de uma porrada de código que a gente chama de arquitetura aí, de desenho de solução. Dentro de uma visão bem simplista, bem simples mesmo,
o usuário está ali na caixinha, a arquitetura de um app organiza como a aplicação interage com o usuário. Então, basicamente, o usuário ali requisita alguma coisa, né? Clica em algum botão, a aplicação ela processa isso e pode ir até uma camada de lógica, de negócio, e depois ela diz para o app como que ele tem que remontar aquela tela, né? Esse processo de decidir coisas e dizer para o app o que ele tem que exibir, significa que a gente está montando ali uma tela que vai ficar ali por um determinado período até que o usuário ou algum outro evento mude essa situação. Isso aí é o que a gente chama de estado. Então, qual é o estado da aplicação? Ela está paradinha ali esperando uma instrução? Ela está paradinha ali esperando um retorno de uma API? Então, basicamente isso, uma visão bem simples. Mas a coisa ela ganha uma certa complexidade quando a gente coloca aí requisitos, integrações, comunicação com o banco de dados, e aí a gente tem essa arquitetura um pouquinho expandida. Isso aí é uma arquitetura básica das nossas aplicações aqui, como que a gente constrói nossos aplicativos. Basicamente, aí está representado dentro das suas áreas de responsabilidade todas as características necessárias para que o app se comporte como a gente precisa. Mas, vocês verem, né, é um mundo muito grande e a gente vai falar... Eu tenho um pointer aqui no Zoom? Não, deixa eu ver. Para eu conseguir mostrar alguma coisa na tela? Putz, Jeter. Hã? Não sei. Porque Tenta ver. no que a gente usava lá, né, o Meet, ele tem um pointer que eu consigo... Eu acho que tem, mas é que agora você que está como anfitrião, aí eu não consigo ver todas as possibilidades. Deixa eu ver aqui, deixa eu pôr para apresentar de novo aqui. Enfim, né? Vai com seu mouse mesmo, que acho que aparece. Ah, vocês estão vendo meu mouse? Sim, sim. Ah, perfeito. É só isso que eu precisava. Beleza. Hoje a gente vai falar sobre somente esse pedacinho aqui. Olha que interessante. A gente vai falar, não aqui, né? Essa parte laranja, bege. Que é o quê? Apesar de ter todo um universo que provê para o app uma série de informações e para tomada de decisão, aqui na camada de apresentação lógica é onde a gente decide o que de fato vai ser renderizado na tela. Então, o que vai ficar ali como o estado da aplicação por um breve período de tempo até que alguma coisa mude. Então, com isso, só explicando um pouquinho da arquitetura. Vamos falar um pouquinho sobre o que é um estado, fazer um exemplo básico aqui. A gente tem aí uma bolinha e ela tem uma propriedade. Essa propriedade é uma cor, né? Essa cor a gente está dizendo que ela é cinza. Então, imagine que na tela do app essa bolinha está cinza. E aí eu clico num botão qualquer, ou então eu quero que por algum motivo essa bolinha fique amarela. Tem um recurso para isso, né? Eu digo para o app assim, seta esse estado, coloquei um comando aí, mas ele quer dizer, é um comando do React Native para que a gente mude o estado dessa tela. Seta o estado a cor agora eu quero que seja amarela. Automaticamente isso vai acontecer. Então, quando eu tenho uma situação qualquer, uma tela montada, qualquer coisa que seja alterada ali, eu estou alterando o estado da tela, né? Então, eu diz ali que agora a cor vai ser amarela e a bolinha ficou amarela. A gente podemos informar que agora a bola deve ser amarela, ou seja, ela entrou em um novo estado. Interessante colocar desse jeito. Vamos trazer isso para o app. Aqui a gente tem a telinha do celular, né? O celular ele tem uma aplicação básica. Para aparecer algumas coisas na tela, por exemplo, uma lista de tarefas, nós temos um estado. E olha que interessante, a propriedade dessa tela é uma lista. Temos as tarefas ali. A tela entende que ela precisa listar essas tarefas de uma forma visual. Mas eu quero pôr mais algumas coisas ali. O que eu posso pôr aqui, né? Pôr o nome ali, ó. Tudo que aparece na tela tem que ter um mapping disso como sendo o estado dessa tela. Pôr um título, pôr uma foto, URL, e mais uma porrada de coisa, mais uma série de coisas que tem a ver com
controles que a gente precisa para que a aplicação continue funcionando de uma forma saudável, né? A gente tem que manter um tracking ali de tudo que for interessante e importante para que a aplicação funcione, né? Imagine que eu quero que o nome ali, ao invés de João Pedro, seja Maria. O que eu faço agora? Eu uso aquele mesmo comando, setState. Eu quero dizer agora que o nome não é mais João Pedro, o nome agora é Maria. E automaticamente o estado da aplicação como um todo se torna do jeito que a gente está vendo aqui, né? Todas as outras propriedades continuaram iguais, ou seja, o estado do resto da tela permaneceu, mas a propriedade que eu queria mudar, ela foi modificada corretamente. Isso é digamos que isso aqui seja a tela home. Eu quero clicar agora a gente vai falar um pouquinho, começar a chegar no motivo do porquê é interessante um controlador de estado. Imagine que essa tela é a home. Vamos chamar ela aqui de home. Então eu tenho também uma outra tela. Quando eu clico em algum desses itens da minha tela de tarefa, ele vai mostrar ali uma segunda tela. E como que ele vai saber o que eu tenho que mostrar na segunda tela, tela tarefa? Quando eu clico no botão, ele envia uma série de argumentos que montam o estado da segunda tela, que seria o ID, né, um nome, início e fim. Então, perceba que cada tela tem o seu estado. Interessante, isso é uma informação importante. A gente manda isso via propriedades, né, que a gente chama aqui de props, do mundo aí do React Native. Mobile no geral, né? E a gente, além das coisas que vai mostrar na tela, também manda informações importantes em relação à estrutura do sistema, para que ele continue funcionando. Se a internet está funcionando, se está logado, se tem acesso à tela, um monte de coisa. Então, beleza. Quando você só tem duas telas, é muito fácil. Você manda informação para a segunda tela, quer voltar, volta, não tem problema nenhum. Mas imagine, vamos diminuir essas caixinhas. Vamos encapsular tudo isso que a gente viu até agora dentro de uma caixinha chamada Home. E o modo como ele se relaciona com a segunda tela virou apenas uma segunda caixinha, que agora a gente já viu no detalhe ali como é que elas funcionam. Então a gente sabe que a Home tem uma série de atributos que determinam o estado daquela tela, e sabemos também que a segunda tela de tarefa, que seria os detalhes dessa tarefa, tem uma série de atributos também que determinam o estado dela. E elas se comunicam ali, né? A Home envia instruções para a segunda tela para que ela consiga existir por um período de tempo, ou seja, um estado da aplicação. Porém, se eu interajo com a tela tarefa, eu preciso dizer para a Home o que eu fiz. Eu finalizei essa tarefa. Reconstrói aí a lista, dizendo que aquela tarefa especificamente está concluída. Como que ele faz isso? Ele manda um evento de volta para a tela Home, dizendo, atualiza aí. O que ele está atualizando? Ele está atualizando a lista de tarefas, onde aquela tarefa especificamente foi alterada para finalizada, por exemplo. Então, e a home pode ir novamente para a tarefa. A gente cria um ciclo ali. Então, percebem que já existe um certo nível de complicação com apenas duas telas, né? Só que esse não é o cenário do mundo real, né? E mesmo assim, digamos que a aplicação só tem essas duas telas. O que está acontecendo nessa interação? Quando a home manda informações para a tarefa altera seu estado ou passa a existir, manda informações de volta para a home altera o seu estado. Tudo isso dispara um evento muito famoso no mobile que se chama render, né? E aí que começam os nossos problemas. O render, ele consome memória, ele consome bateria, ele consome experiência de usuário, porque o que significa o render? Qualquer coisa que eu altere no estado da aplicação, ele tem que refazer a tela do zero. Então, ele sai desenhando cada pixel que está naquela tela, cada quadrado, cada elemento. E isso, numa aplicação muito simples, passa batido, a gente nem percebe. Os celulares de hoje, eles são bem potentes, né? A gente tem bastante capacidade de processamento. Mas as aplicações, elas não são tão simples assim. Normalmente, elas têm dezenas de telas. Então, a gente tem aqui uma situação de render está literalmente ligado à performance. Então, quando você fala de performance do app, aí a gente começa a ter uma situação de preocupação.
Precisamos nos preocupar para que o app não perca performance à medida que ele escala, ou seja, que ele cresce, que ele aumenta. Então, voltando para o nosso exemplo aqui da tarefa Home. Isso aqui, a nossa aplicação só tem 2 telas, mas e se ela tivesse, além dessa comunicação, ela tivesse mais um monte de tela, né? Então, você tem aí uma aplicação já de um certo nível de complexidade. Agora, imagine que para cada interação, a aplicação altera o estado de todas essas telas e ele sai renderizando todas elas. Lembrando que lá atrás, no nosso exemplo da foto, da primeira tela, onde tinha uma fotinha, um nominho, cada elemento daquela primeira tela é também uma tela, um pequeno componente ali que tem todo o seu controle de estado também. Aí, imagine que você dispara um evento a partir de uma tela qualquer dentro desse sistema. Olha como a coisa vira uma reação em cadeia sem controle nenhum. As setinhas em vermelho, elas querem dizer um evento que foi disparado. Então, você sai programaticamente, claro, plugando uma coisa na outra, e a informação flui. Mas ela flui de uma maneira atritosa. Ela flui de uma maneira atritosa. Isso tem um nome. A gente chama de drop drilling. Drop drilling significa... significa furar, né? Mas perfurar. E o drop drilling significa o quê? Dentro da programação orientada, aliás, qualquer programação, né? Quando você tem um objeto dentro do outro, uma cascata de elementos ali, de componentes, e você dispara um evento, um componente conecta no outro. Ah, dá para ver meu mouse aqui, né? Ele dispara, a informação vem para cá, para vir para cá, para vir para cá, para vir para cá, e depois daqui de cima ela dispara para cá, porque aqui talvez tenha alterado um elemento daqui, e aí começa um elemento bater no outro. Quando você tem uma aplicação de uma complexidade média, isso é até possível de gerenciar com lógica, né? Com bastante atenção, sendo bem criterioso, um programador atencioso. Como isso é praticamente inexistente, todos os programadores normalmente têm um outro perfil, por isso a gente precisa tanto dos nossos amigos de QA, né? Que a gente sai fazendo código ali, torto e direito, e depois põe para funcionar, compilou, está funcionando, sobe, e seja o que Deus quiser, né? Então, assim, é muito importante que a ferramenta ela acabe colocando a gente num certo trilho de qualidade. Então, o drop-in drilling é o quê? É a informação fluindo de um componente para outro, para outro, para outro, para outro, ou seja, a informação começa num certo ponto, ela vai furando todos os componentes até que ela chegue onde ela precisa chegar. Então, isso aqui é uma situação, meu Deus, né? Como é que a gente consegue sair dessa? Então, a gente tem uma situação aqui que ou extrema atenção a como você cria os eventos para que os elementos e componentes se comuniquem entre si, ou você cria despluga todos eles não se comunicam entre si e passam a enxergar apenas um controlador único, que está aí em amarelo, no canto superior direito da tela. Eu estou descrevendo porque eu não vi esse negócio aparecendo aqui, né? O Zoom coloca uma coluna com as pessoas aqui, daí eu já não vejo o que está no canto da tela. Mas, enfim, continuando. Esse nosso controlador único, que a gente pode chamar de store, por quê? Porque ele armazena, ele é responsável por armazenar e controlar o estado da aplicação, né? Então, se você dispara um evento para ele, olha, no mesmo cenário, disparei um evento para o meu controlador e ele é responsável por decidir quais outros componentes devem ser sensibilizados e o estado deles deve ser modificado conforme regras de negócio. Então, ele dispara de uma forma organizada os eventos para todos os outros componentes. Então, com isso é uma arquitetura bem comum no mercado, porque, obviamente, não é difícil perceber que esse cenário aqui é caótico e facilmente você se perde no seu app e vira uma aplicação que é impossível de manter e evoluir. Então, quando você tem um controlador, você tem um fluxo muito mais linear, muito mais fluido de informação, você tem tudo organizado. E como que o mercado começou a implementar isso? Incontáveis frameworks. Temos incontáveis frameworks. Vou elencar alguns mais famosos aqui. Antes, vamos falar um pouco das vantagens. Qual que é só para categorizar, né? Eu falei um pouco sobre as vantagens, mas o que a gente pode deixar? A gente deixa tudo mais organizado, o impacto é diretamente ligado na performance,
porque você não sai renderizando milhões de vezes, às vezes, um componente só porque a informação passa por ele várias vezes. E você tem mais controle no cenário de negócio. Você vê ali, de uma forma centralizada, como que está a sua informação para conseguir manipular ela da melhor forma possível. Principais frameworks no mercado que oferecem esse recurso, né, de você controlar o estado da aplicação. Temos o Redux, bem conhecido aí da galera, o Mobex, aí, que ele é mais novo, mas também performance excelente. Temos alguns outros menos conhecidos, deu para brincar um pouco, mas eles são muito verbosos, difíceis. Inclusive, todos eles são difíceis de implementar. Inclusive, para vocês terem ideia, o pessoal da comunidade, eles fazem, por exemplo, Redux Easy. O cara copia a fonte do Redux e faz uma versão mais fácil de usar. O que nós aqui da Tegra, aqui a gente é bem inovador, galera. Olha só, nós da Tegra, a gente olhou para isso tudo aqui, a gente olhou para esses caras aqui e falou assim, muito complicado de implementar isso aí, você está construindo um jato para ir comprar um pão na esquina. Então, assim, dependendo do nível de complexidade da aplicação, realmente compensa usar um framework extremamente complexo e que abrange uma quantidade muito grande de cenários, porque você vai precisar disso em algum momento. Mas a maioria dos apps que a gente faz tem um fluxo de negócio que tem a sua complexidade, mas não precisa de um Redux da vida. Então, a gente se juntou, temos uma colaboração aí, né? Nosso amigo Felipe Verseg, já não está mais na Tegra, mas é super parceiro ainda, continua bem conectado com a Tegra. E a gente desenvolveu uma biblioteca nossa, que a gente chama de Luffy. Essa biblioteca, ela é um controlador de estado. Assim como o Redux, Mobex, só que ela tem uma verbose muito simples, ou seja, a quantidade de linhas de código que eu preciso escrever para implementar ela no meu app é pequena. E, de uma certa forma, a gente consegue facilmente usar esse controlador de estado até para aplicações bem simples, que tem uma quantidade de elementos ali não tão grande, né? O Luffy está aberto, fica no GitHub, qualquer um consegue tanto colaborar com a biblioteca como consumi-la, né? Código-fonte aberto. E a gente é a nossa biblioteca oficial que a gente usa em todas as nossas aplicações na Tegra, aplicações mobile. Bom, isso tudo é teoria. Agora a gente vai fazer mostrar um pouquinho na prática como isso funciona. Mas antes, vamos voltar aqui para o nosso assunto time. E eu gostaria de ver se alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui até agora. Ou algum comentário interessante, alguma experiência que já esbarrou nessa necessidade de organizar melhor um aplicativo. Time técnico, não sei quem está presente, que eu não consigo ver vocês. Deixa eu dar um stop aqui para ver todo mundo. Ah, voltou todo mundo. Nossa, tem um esquema aqui que você põe gallery, que você vê uma galera, é muito bacana. Tranquilo até aqui? Já aqui, ó. Opa. Tranquilo, já. Tá me ouvindo? Opa. Tô, perfeito. Cara, eu sou dev back-end, mas eu sou um curioso de mobile e já utilizei algumas vezes React Native, né? Mas eu nunca usei nesse nível aí, usar um Redux e tudo. A ideia, na verdade, desse controle de estado aí, ela é para acoplar no React Native e usar para gerenciar ali junto, em vez de usar um Redux, por exemplo. Exatamente. A ideia é justamente a gente pode usar o Redux, sem problema nenhum. A gente pode criar na hora, na mão ali, um controlador de estado. O controlador de estado nada mais é do que uma classe, um objeto substanciado separado, que é nele que vai todas as propriedades. Você controla aquilo ali e você aponta para os elementos que precisam ser refeitos ali, né? Que precisam ser recarregados. Então, aí eu comecei a usar aquele do Component API. Sim, é nativo, né? Nativo, isso. E aí, quando tu falou do seu aí, da Tegra,
o que é o que ali? Só para eu ter essa ideia, entender. É um componente API da Tegra, por exemplo, a mesma ideia? Não é a mesma coisa. Mas ele é mais parecido com Redux. Ah, tá. Não, Tá? beleza. Não, Mas tranquilo. Segue. ele só é mais fácil de plugar, mas o comportamento no dia a dia é mais parecido. Show, show. Mas Valeu. vamos lá, vamos mostrar um pouquinho aqui. Deixa eu ver como é que eu compartilho aqui. Assim, eu imaginei que ia ser mais rápido essa primeira parte, que já é 3,5. Mas eu vou compartilhar a tela inteira. Assim fica mais fácil. Pronto. Estão vendo aí, né? Apareceu minha tela? Apareceu. Assim. Eu preciso sempre de resposta em áudio, porque eu não vejo vocês quando eu estou compartilhando a tela. Porque muitas vezes a gente pergunta alguma coisa e todo mundo faz assim, né? É legal. Mas aí não dá para ver. Então, o que eu tenho aqui? Por uma questão de tempo, cadê? Eu acabei já criando uma aplicação aqui, mas nada mais fiz do que React Native Init e o exemplo, o template básico do React Native, né? Vou só colocar ele para rodar aqui. E aí a gente tem a aplicação funcionando para poder mexer um pouquinho nela. O Jeter fez até a barba aí. Ah, doido. Jeter, ali em cima, ó, Pode. visualizar opções, você pode clicar e desmarcar o modo lado a lado. Aí ele dockeriza as imagens da câmera, ele separa em duas telas. Oh, da hora. Porque você pode até arrastar para o lado, se quiser. É que minha tela já é tão pequenininha, cara. Ah, minimizei os vídeos aqui, melhorou agora. Então, ó, vou puxar um pouquinho para o lado o código aqui, de forma que a gente consegue ver o celular. Eita, nossa, tem outro projeto aqui. Espera aí. Ah, achei. Então, quando você cria uma aplicação React Native, né? Lá, segue o tutorialzinho lá que está no site deles. Isso aqui é o que ele cospe de um primeiro momento, né? Ele fala assim, nossa, olha aí, ó, a gente tem aí nossa aplicação, bem-vindo, aquela coisa toda. Welcome to React Native. É bacana. Mas, assim, na prática, não serve muito para a gente conseguir trabalhar, né? Isso aqui é somente para ele demonstrar como que a aplicação funciona. Eu não vou entrar agora no mérito de explicar a arquitetura do mobile em si, né? Como que o React Native cria as bridges, por que tem a pastinha Android e iOS aqui, que tem a questão do código nativo e tal. E também, durante o exemplo aqui, talvez a gente passe por alguns conceitos que eu vou passar batido, porque senão aí teria que ter realmente um curso, aula por aula, e controlador de estado seria, no caso, a 5ª aula, antes da gente conseguir falar daquilo, tinha outras coisas. Eu vou limpar essa tela aqui, porque daqui a gente não aproveita muita coisa. Aliás, aproveita sim. No começo aqui deve ter uns import aqui, ó. Tem. Aqui a gente importa o React e só, o resto a gente... Então, o que acontece? Primeira coisa que eu preciso para essa tela funcionar é criar um componente. Então, vamos criar um componente padrão aqui do React Native, que é um contador. Vou dar um nome qualquer para ele. E aí quase tudo a gente estende de alguma biblioteca do React Native, né? Ou do React, no caso. Então, aqui a gente tem... E olha só o que é a primeira coisa que eu digo aqui, ó. Qual que é o estado dessa tela. Isso é referência a elementos que vão aparecer na tela. Então, eu vou colocar aqui o estado do elemento. Vou colocar uma informação aqui total. Ela vai ser importante. E outra coisa que a gente vai fazer um override aqui é o render. Como a gente está estendendo a classe component, esse render ele é abstrato, então a gente tem que sempre implementar ele. É obrigado a implementar. Como eu comentei, né, a gente tem algumas coisas importantes. Por que eu estou fazendo um component, não um function component? E aí já entra em outras searas, né, que a gente pode abordar em outro momento. Então, aqui a gente tem a gente está recuperando
o nosso total do state que a gente acabou de definir ali, ou seja, estou falando que o state da aplicação está aqui. Se eu quiser criar algum outro elemento aqui no meu state, por exemplo, ele também aceita, aí eu vou juntando todos eles aqui. E aí aqui embaixo, minha filha está tendo aula aqui do meu lado. O que eu retorno dessa função render? Eu retorno um componente view, por exemplo. Aí ele tem as tagzinhas do React Native que ajudam a gente a ter a tela renderizada. Vamos importar algumas coisas aqui. Aí aqui a gente tem a opção de usar os recursos. Style. Vou colocar só o view. Espera só um minutinho. Ô, Jonathan, vai brincar lá fora, filho, por favor. Depois você volta. Pronto. Todo mundo home office é assim mesmo. Vamos colocar na tela exatamente o que está na nossa tag aqui, que é o total. E a gente já tem um elemento bem interessante. Se você construir a tela do jeito que está... Opa, preciso exportar o componente, senão ele não vai reconhecer. Sempre que eu salvo, isso que eu acho bem legal para desenvolver do React Native, porque ele já monta a tela aqui na hora que salva, né? Opa, esse text aqui tem que incluir aqui nos imports, senão ele não reconhece. Então ele apareceu aqui, eu acho que não dá para ver aí, está bem pequenininho aqui, então vamos colocar um pouco de estilo aqui nessa tela para a gente conseguir que ela fique mais legíveis. Um pouquinho melhor. Primeira coisa é um recurso para ele alcançar a tela inteira. Depois a gente alinha tudo pelo centro. E a lateral também. Então o nosso 0 já apareceu aqui no meio. Vamos aumentar o tamanho dele. Então, já temos um estado da tela. Se eu vim aqui no começo e definir que o estado inicial dessa tela é o número 2, ele já coloca um 2 aqui, né? E aí você consegue... Isso aqui a gente está falando sobre o que é um estado de tela e sem usar um controlador. A gente está usando direto somente na tela. Então, se eu vier aqui criar um botão aqui embaixo, por exemplo... Peraí, tem que importar ele aqui em cima. Eu consigo definir um evento para ele aqui, que seria o quê? Seria um update state. Estou falando desse mesmo componente, aquele set state que eu mostrei no exemplo lá atrás. O que eu vou mandar para esse state? Um novo objeto, que seria o quê? O total, que eu acabei de ler ali no state, mais um. Opa. O total é igual a total mais um. Então, eu coloquei tudo junto aqui. Vou colocar um título para esse botão. Tá, então. Então, olha só. Sempre que eu clicar no botão, ele vai adicionando números ali no meu estado. Só que, infelizmente, né, no mercado, as aplicações não têm apenas uma tela com um campo e um botão, né? Elas são algumas centenas de vezes mais complicadas do que isso.
E daí a gente começa a entrar numa situação, por exemplo, imagine que eu tenho, ao invés de ser simplesmente um botão que adiciona, vamos falar um pouquinho das nossas listas. Vou adicionar um outro componente aqui em cima, dá para aproveitar os componentes. Criar um componente chamado cart. Cart. Opa. Component. Isso aqui. E é basicamente a mesma coisa do outro. A não ser que eu vou trabalhar um pouquinho com props deles. Então, vou criar um constructor. Por enquanto aqui ele aceita tudo. Isso aqui é só um recurso do framework, que a gente precisa sempre alimentar a classe base. E aí aqui embaixo eu consigo dizer que o state inicial dessa classe, ele não é mais um número arbitrário. Ele vai ser uma informação que eu vou receber das propriedades quando eu renderizar essa tela. Aí começa a ficar mais interessante a coisa. E o meu método render, que a função dele é trazer de volta uma representação visual desse componente. E aí a gente tem aqui, mais uma vez, o nosso estilo. Como a gente vai usar, sei lá, várias vezes o mesmo estilo, acho que eu vou criar aqui uma pequena biblioteca de estilo. Cadê? Deixa eu só fechar aqui em cima para ele não se perder totalmente. Isso aqui vai ser bem útil nos exemplos aqui. Então, o nosso container vai ter a mesma coisa que eu coloquei aqui. Então, bem mais simples. Porque aí depois aqui eu consigo usar ele. Beleza. E aqui em cima também eu uso o mesmo cara. Container. Isso é importante para a gente conseguir fazer a representação do objeto de maneira mais organizada, né? O que eu vou ter aqui dentro dessa view? O que eu vou ter aqui dentro dessa view? A princípio, um text, muito parecido com aquele que a gente construiu embaixo. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o estado dessa tela. State, counter. Que ele está vindo ali das props. Então, do jeito que eu tenho aqui agora, se eu, ao invés de criar, além desse total aqui, eu posso criar pequenos elementinhos desse cart aqui, dizer que o counter dele é igual ao meu total aqui de cima. Vamos ver como é que ele criou aqui. Aí já começa a ficar interessante. Ele ficou bem pequenininho. Né? Porque aqui eu preciso de um elemento um pouquinho diferente. Vou colocar um estilo um pouco diferente para ele aqui. Seria o counter. Colocar uma largura. Essa parte de
de estilo, assim, para que as coisas fiquem visíveis na tela, é um saco. Vou colocar um background color qualquer, que inclusive eu acho que foi isso que falhou ali, porque ele precisa de cor para colocar as fontes. Uma escala de cinza aqui. E aqui eu posso copiar esses dois aqui, porque é o que eu vou precisar. Né? Esse estilo, vou jogar aqui em cima. Né? Meu counter ali já está começando a ter um pouco mais de cor. O que eu estou precisando colocar também é um estilo para o meu text, para que ele tenha algum tamanho de texto ali. Eu vou copiar esse daqui. Muito bom. Nesse momento eu já tenho ele vindo ali do meu counter, só que aqui eu coloquei o nome errado. Né? O que eu estou fazendo aqui agora nesse exemplo? Quando eu adiciono um item qualquer aqui na tela, ele está refazendo o estado da minha tela original. Mas reparem que o count da tela que já está renderizada ali dentro, ele não muda. Né? Aí tem uma série de questões em relação a state e props, né? Imutáveis e não imutáveis. Aí seria um outro assunto. Mas o que aconteceu foi aqui que eu estou exibindo o state e não o props. Né? Então, nesse momento aqui, eu refiz. Então, ele está pareado ali. Tudo que eu adicionar aqui, lembra que a gente falou de drop drilling? Ele manda a informação para esse segundo componente. Agora, imagine que ao invés de um componente cart, eu tenho vários deles. Sempre que eu adicionar uma informação aqui, ele vai adicionar em todos eles, né? Só que ele não adiciona de uma forma controlada. Nesse caso aqui, a gente tem apenas uma camada, né? O primeiro componente mudou o estado, ele saiu replicando isso, né? Ou seja, ele saiu propagando essa informação para os componentes que estão dentro dele. Qual que é a problemática disso? Imagine que dentro de cart eu tenha alguma outra coisa, por exemplo, um botão. Imagine que tenha mais listas dentro dessa caixinha cinza. Então, a informação vai fluindo de um para dentro do outro. Essa propagação é muito custosa para o processador. Então, o que acontece? Só nesse exemplo simples aqui, se a gente continuar incrementando aqui, colocando mais itens, vai chegar uma hora que sempre que eu apertar aqui, ele vai começar a ter problemas de performance. Isso porque eu estou falando de uma quantidade muito pequena de elementos, né? Quando você fala de uma aplicação que, por exemplo, lê da API uma lista de compras e carrega aqui, para cada item de compra, carrega uma linha dessa cinza, você está falando de dezenas, né? Às vezes até centenas de produtos ali que eu preciso listar, todos eles com seus comportamentos. Então, realmente, a performance vai lá embaixo. Esse é o exemplo sem usar controlador de estado. A gente pode, num outro momento, entrar em detalhes em relação a isso, mas agora, devido ao tempo, eu vou falar rapidamente sobre como seria a implementação dessa mesma tela usando um controlador de estado, que no caso é o Luffy, né? A primeira coisa que eu vou fazer é incluir a classe aqui, né? No caso, a minha, sei lá, App Store, vamos chamar de Store. App Store. TSX. Acho que pode ser TS só. Nessa App Store, a primeira coisa que eu preciso é da minha biblioteca. Create Store. Da nossa Luffy. A biblioteca que eu comentei com vocês. Também vou precisar de uma interface para ser o que vai representar a minha tela principal. Então, vamos lá.
Vamos criar a minha store aqui. Vai ser sempre esse mesmo recurso quando a gente usar a biblioteca do Loofy. Ele sempre começa, só que ele exige aqui um initial state, que eu tenho que criar aqui. Vocês vão fazer o seguinte, você vai lá no palácio, página 107, exercício 1, aí vocês vão lá, onde foi o meu total agora? E aqui, ele... Nesse momento eu já criei a minha store. Olha que interessante. Claro que eu preciso exportar essa store, para conseguir ter visão dela fora do meu contexto aqui da classe. E aí eu chamo de app state, olha que interessante. Eu tenho aqui o estado da minha aplicação vindo de um lugar totalmente diferente. Agora eu vou na minha tela, já construí meu elemento aqui, vou na minha tela aqui e vou importar ele aqui. Nesse import. Aí o que eu vou importar, né? Vou importar a minha a biblioteca que eu acabei de criar, né? Que é o app state. Pronto. Mesmo nível de pasta, App Store. Agora a construção aqui passa a ser um pouquinho diferente. Como o meu state ele já traz de fora todo um fluxo de informação para controlar o meu estado, eu posso construir a minha classe como sendo uma... Vou empurrar um pouquinho aqui para baixo para a gente usar o mesmo arquivo, tá? Eu posso construir a minha classe como sendo simplesmente uma function component. Então, eu vou trazer isso do React e vou usar ele aqui embaixo, começar a construir a minha classe. Seria... Eu vou colocar a palavra inner aqui, eu já vou falar o porquê. New app. O type dele é um function component do tipo, ele precisa de uma interface de props para receber informações, fluxo de informações da store. Eu vou ter que criar aqui. E aí eu já crio o meu total aqui que eu quero monitorar. Ele é do tipo number. E aí eu coloco aqui a minha iProps, né? O que ele está reclamando aqui? Eu acho que eu preciso mudar esse type aqui para construir uma classe nova, é melhor. Vou cortar isso aqui. Isso aqui é uma JS. O que vem nativo do React Native quando você constrói uma aplicação é um JS. Então vamos criar aqui um new app.ts, que é o TypeScript. TSX. Pronto. Agora ele começa a aceitar melhor as coisas. Então, o que eu tenho aqui? Tenho a entrada da minha props. O que eu estou lendo dela? Total. Estou trazendo isso para dentro da minha classe, do meu componente que eu estou criando aqui, né? O que esse componente... Ah, peraí, falta importar mais algumas coisas para ele entender o que eu estou fazendo. O próprio function component do React Native. Eu acho que eu preciso também do... Não, acho que é só isso. O control ponto não funciona aí, não? Não. Não, aqui ele está reclamando de implementação só. Eu preciso retornar alguma coisa, só isso.
Então, o que a gente vai retornar? Uma view. Melhor coisa é sempre começar assim, porque é mais simples, né? Nesse caso aqui, eu acredito que funciona o que você falou. Aí, aqui eu já tenho praticamente o miolo da minha classe que vai ser plugado na Store. Mas agora eu preciso, de fato, plugar. Então, eu vou criar um string que recebe props, tá? A gente colocar N porque aí serve para qualquer implementação futura. O que ele vai retornar? Vai retornar o meu app state que eu acabei de importar ali. Só isso. E agora vem uns recursos que é do Luffy. Cadê? Eu acabei colocando ele aqui. Ah, não coloquei. Vou importar aqui em cima. Que é o plug. Ele que pluga essa minha classe na stream de dados que vem da Store. O que eu vou exportar aqui embaixo? Export const. Inner new app, então eu vou chamar de new app. Que ele vai ser o quê? Vai ser um plug dessa stream que eu acabei de criar. E o callback dele é o inner new app, já com a stream conectada. E com isso aqui eu tenho esse meu componente plugado na minha store. Tudo que eu fizer aqui, que alterar esse estado aqui, ele vai propagar por essa stream para dentro desse componente, vai acontecer aqui dentro, tenho visibilidade dele, e ele vai refazer esse componente aqui, e onde eu quiser usar ele, já está transparente para mim. Eu vou só copiar daqui, cadê? Do meu app, aqueles recursos de texto, só para não ficar perdendo tempo. Exibir aqui, ó. Opa. Opa. Não é tão inteligente assim. Já está recebendo aqui. Do jeito que está aqui, eu já consigo usar. Se eu vier aqui no app, aí só que eu só vou precisar substituir, né? Porque eu não... Na verdade, eu não preciso mais dessa aplicação que está rodando aqui, né? Eu consigo simplesmente exportar uma versão nova dela aqui embaixo. Vou chamar aqui de class new counter extends só esse. Aqui, ó. Simplesmente mato tudo isso aqui e pego o meu new app que eu acabei de criar ali. Ele tá conectado na Store, então nada disso aqui é mais necessário. Eu vou manter o componente aqui mais por causa da estrutura do React Native, para ele poder exibir na tela ali. Vou manter esse de cima, depois eu vou mostrar o porquê. E agora aqui, do jeito que está, se eu salvar... Deixa eu voltar aqui. Esperar ele carregar. Ele carregou aqui em cima o número 0, bem grande, né? Porque dentro do meu new app eu ainda acabei não aplicando os estilos, as coisas que eu tenho aqui fora, né? Eu vou colocar aqui, ó. Opa. Container. Pronto, o 0 ali está aparecendo. Agora, como ele trabalha com a Store, olha que interessante que acontece se eu colocar um botão aqui embaixo. Mesma coisa, o on-press dele, só que ao invés de mexer no estado da tela, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha Store e vou criar um método nessa Store. Eu vou criar um método que se chama adicionar valor.
E só, ele não vai receber informação nenhuma, ele simplesmente vai fazer um tratamento aqui, que é o quê? Ele vai dar um update state, que é um recurso aqui do Luffy. Esse update state, ele recebe um componente, que vai ser simplesmente eu posso colocar como um novo valor, tal, mas eu vou fazer diferente. Eu vou ler primeiro o que tem, que aí é esse método aqui, aí não é from, é igual a getCurrentState. Já tem informação na minha tela. Agora eu vou trabalhar com ela. O que eu vou salvar? Vou dizer que o meu novo estado é ele mesmo mais um. Isso aqui é o meu método. Exporto ele aqui. Eu tenho visão dele aqui no meu aplicativo. Então, onPress add value. Criei meu botão. Faltou uma propriedade aqui, que é o style, o título dele. Então, quando eu clicar aqui, ele vai adicionar. Só que dessa vez o fluxo está bem diferente. Quando eu clico aqui em adicionar, 1, 2, 3, 4, o que ele está fazendo? Ele está acessando um método que vai aqui na Store. A Store pega essa informação, eu posso mandar ou não argumentos aqui para essa função. E ela tem, através desse getCurrentState, ela tem acesso total a qualquer coisa que eu coloque aqui. Internet, true, acesso, logado, false. O que eu quiser colocar aqui como o estado da minha aplicação, eu consigo acessar aqui. E eu consigo alterar aqui. Mandei o total, quero mudar o acesso logado para true. Né? E todos esses estados eles são transmitidos através do estado da aplicação para qualquer componente que esteja plugado nela. Assim, devido ao tempo, acabou estourando aqui, eu ia mostrar algumas coisas em relação a mapping, de como trabalha com vários componentes dentro da Store, mas não será possível hoje. Agora, isso aqui é uma representação muito básica, né? Um exemplo bem simples mesmo de como a gente trabalha com o conceito de um gerenciador de estado, mas do mesmo jeito que essa Store que eu construí aqui, que era bem simples, eu pluguei nesse componente, né? Criando apenas um function component plugado nessa Store, através desses comandos aqui, eu poderia fazer isso com dezenas de componentes plugados na mesma Store. E aí que a mágica acontece, porque imagine que lá atrás, lá dentro do encadeamento de componentes, lá dentro eu tenho um que eu quero clicar no botão e fazer alguma coisa. Eu posso simplesmente ir lá, colocar um botão e colocar um método que aponta para a Store. Porque quando eu vou para a Store, eu saio de todo esse contexto de amarração dos componentes, eu estou num ambiente limpo e controlado, onde eu posso ali colocar todas as minhas regras de negócio que eu quiser, e depois eu volto a espalhar pela aplicação o novo estado desejado, né? Eu vou só voltar aqui para a apresentação. Onde que está? Aqui. Para a gente encerrar por aqui. É um assunto bem gostoso, tem muita coisa a mais para se falar. Esse exemplo que a gente deu pode até eu tentei simplificar o máximo possível, mas eu acho que é praticamente impossível a gente não colocar algum nível de complexidade no que está falando, mas é uma introdução, né? Uma introdução, e eu acho que, e com certeza, para todo mundo que estiver interessado, vai fazer parte da trilha de cursos que a Tegra vai ter dentro da nossa academia. Jéssica, com você. Obrigada, Jeter, pela disponibilidade e por essa aula aí. Para mim, você sabe que eu fico com Foi grego? coisas, obviamente. Claro, né? Com certeza. Mas o objetivo é trazer esse conteúdo para as pessoas que são técnicas, obviamente. Eu sei que eles, com certeza, receberam as informações. Achei legal que você colocou ali na prática, abriu para eles fazerem também, acompanhando com você. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de comentar alguma coisa? Sim, gostaria de fazer uma pergunta para o Jeter.
Já, eu queria saber se tem, tipo, por exemplo, no Node, eu uso o Node com TypeScript, a extensão schedule, né, que você consegue fazer os schedule, como o do Chrome, né, que você marca diariamente ou tantas horas por dia. Eu queria saber se você consegue ter isso dentro do celular, assim, para agendar a tarefa. Tem sim. A gente tem dois jeitos de fazer isso, que é tanto no lado do JavaScript, que é a máquina a JavaScript que roda em cima do nativo, como também usar uma biblioteca, que aqui a gente tem uma biblioteca muito conhecida no React Native, que chama Background Timer. Ele tem duas coisas, ele tem tanto timer como interval. Então você consegue dar um set interval ou um set timeout e jogar isso para o lado nativo. Por que isso é importante, essa bridge? Porque no JavaScript, ele é um pouco inconsistente. Então, se você, por exemplo, minimiza a aplicação, ele para, essas coisas. Já se você joga para o nativo, mesmo que você minimize a aplicação, ele continua ali e o timeout vai acontecer. O timeout ou o intervalo. Quero que aconteça um negócio a cada 20 segundos. Ele faz. É bem legal. E não Dá uma morre. olhada nessa aplicação. Bacana. O mobile é um mundo muito maravilhoso, só que ele é muito cheio de armadilhas. Por exemplo, esse set timeout ou interval, se ele disparar o evento, se ele acontecer e você não tiver disponível os elementos que você vai mexer, aí dá um monte de pau, fecha até a aplicação. Fala assim que ele está tentando alterar o estado de um componente que não existe renderizado em lugar nenhum. Então, ele pode dar problema com isso. Quem desenvolve com o mobile vive esbarrando essas coisas. Mas é assim, gente, é uma introdução. Desculpa. Legal, Pode Jéssica. falar, Jéssica. Como eu falei, né, é uma introdução. A biblioteca nova. Eu particularmente adoraria a gente ter uma trilha de um curso de mobile, formação mesmo da Tegra, com o Rafa como professor. A pessoa que ia escapar, Rafa, não escapa não. Rafa como professor, Rafa sabe? vai palestrar na academia também. Porque, assim, gente, ele conhece profundamente a parte de mobile, então está sempre estudando. E não só o Rafa, mas assim, a gente juntar a galera que gosta de estudar e de compartilhar o que aprende e montar a nossa academia. Eu acho isso aí sensacional, né? E fazer os fóruns, a gente bater papo. É bem legal. Wilson, você queria falar alguma coisa? Trilha programação para RH, ó. Sinal o pessoal aí que meu áudio não saiu? Dá para te ouvir agora. Dá para ouvir? Não, eu tinha agradecido o Jeter porque ele apresentou essa biblioteca. Achei interessante, porque ele falou que o Redux é como se fosse um jato, né? E às vezes a gente não precisa, talvez uma bicicleta já nos ajuda. Eu achei bem interessante, eu acompanhei aqui com ela aberta, bem simples mesmo. Valeu. Muito bom, Wilson. Você viu que ele é bem simples. Eu implementei ali com 3, 4 linhas de código, a gente pluga o Luffy num componente. O Redux é bem mais complicadinho, né? Justamente porque ele oferece lá para frente muito mais recursos. Mas, assim, na prática, é isso que a gente viu aqui, de pegar o fluxo de informações e sempre trazer para um lugar centralizado, onde você tem mais controle, para consultar uma API, para mexer ali na lógica, depois você voltar determinando qual é o estado que você quer da tela, isso já é praticamente suficiente para atender 99% dos cenários de produção, né? Galera, aproveitando, eu mandei para a maioria de vocês, eu não consegui falar com todo mundo ainda, em relação ao Discord, para a gente conversar lá. E se vocês quiserem criar um grupo, né? Enfim, eu não sei como é que é o nome específico, não sei se é um canal, enfim, um grupo lá, para vocês falarem sobre isso, sobre outros temas, enfim, fiquem à vontade. O objetivo é a gente integrar todo mundo mesmo. E, Jeter, quando você quiser voltar, já sabe, né? Eu queria fazer uma trilha no detalhe, sabe? A gente vai fazer, Jeter. A Jéssica fala assim, porque eu vivo enchendo o saco disso aí, né? Eu quero a plataforma, vamos fazer aula. Mas eu achei interessante a gente fazer aula online. É legal gravar depois, mas...
Não sei, Sim. tem que pensar num jeito, porque é muito gostoso de você interagir, bater papo. Exato. A gente está gravando para quem não consegue participar, né? Tem uns horários, projetos, pessoal, tal. Então, a gente está gravando com uma possibilidade de todo mundo assistir. Mas eu concordo com o fato de ser online. A gente vai ter alguns programas também que vocês vão ficar sabendo para jovens, para nessa pegada aí do que o Jeter falou. Então, é o que o Adailton está falando, algo do zero. Então, em relação à academia, você diz para os colaboradores, se puder me falar se é isso. E o Luan levantou a mão, quer falar, Luan? Fique à vontade. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, é só uma dúvida, é só para comentar sobre o negócio do canal lá no Discord, que eu acho que a galera não vai ter permissão, porque para mim não apareceu a setinha lá para criar um canal novo, sacou? Aí eu acho que é só quem criou, no caso, acho que o Polis, aí, porque ele que é ele que criou o nosso canal. Acho que Eu só vou ver vai criar os então as canais. funções. Tá. Eu não sei se o Polis está aqui ainda, se ele está ouvindo. Não sei, ele estava numa ligação, mas depois eu converso com ele. Ele fica nas reuniões lá. O Jeter, cara, fantástico, adorei e tá de parabéns. E essa trilha de mobile aí, cara, conta comigo aí também, que sou apaixonado por mobile, apesar de ser back-end. Você não devia ter dito coisas isso pra assim. mim. Pô, cara, pode. Vamos criar um canal no Discord, porque assim, é uma coisa que eu tô sempre tentando inventar, uma coisa assim de mobile. E eu trabalhei um tempo até fazendo mais Android mesmo, direto, nativo. E eu tô querendo usar mais React Native. E Android eu usava muito a questão de trabalhar coisas em background, que envio de imagem posterior, envio de dados posterior, e coisa que assim eu pouco vejo isso assim na prática, né? Tutoriais práticos disso. Então acho que tem muita coisa legal para a gente criar tutorial que ajuda, entendeu? Mas tu tá de parabéns, cara. Relevante. Eu acho legal criar conteúdo relevante. Porque, falar como escreve uma tela, isso é besteira. Agora, a gente falar sobre controlador de estado é legal. Falar sobre stream, por exemplo. Como que a gente roda um vídeo? Como que baixa um vídeo, né? Esse tipo de coisa que é diferentona, eu acho que aí fica um conteúdo mais rico, mais relevante. Sim, com certeza. Com certeza. E a gente Show tem de tudo bola. aqui. É muito projeto que a Tegra tem. Sempre acaba tendo algum projeto com esse cenário implementado. Eu trabalhei muito com questão do envio de técnico em campo, de rua, né? E aí eu ficava mais na parte do aplicativo, porque eles tiravam mais de 50, 60 fotos da área de gás, né, da Naturgy. Aí eles tiravam as fotos e aquelas fotos iam enviando ao longo do tempo, né? Porque eles iam para subsolo onde não tinha internet nenhuma. Então, quando ele chegava na moto para ir para outro lugar, ele estava tendo aquele envio, né, para o servidor. Então, assim, background é fantástico e dá para usar para muita coisa. Então, assim, tem muita coisa legal. Você que tem uma experiência legal com Android puro, seria interessante ajudar a gente com bridges, né? Faz a biblioteca e aí a gente faz a ponte e usa porque hoje a gente usa tudo de comunidade. Para isso que você falou, a gente usa uma biblioteca chamada React Native FS, que é de File System. Ela faz fila de upload, fila de download, ela faz tudo. É bem legal. Mas é sempre bom a gente fazer o nosso para ter controle, né, do que está acontecendo. Sim. Mas vamos, né? É verdade, Mas vamos investir nisso aí, de ter esse fórum, de ter alguma coisa aí na academia e gerar esses conteúdos aí para todo mundo usar. Pô. Inclusive, você pode continuar assistindo os eventos da academia, tá? Tô junto sempre, meu filho. Faz favor, hein, Fábio? Não vai me abandonar, hein? Não abandona a gente, Fábio. De maneira alguma. A gente tem que, daqui a pouco, criar também. Tem uma Tegra, agora que eu vi que tem o GitHub, começar a subir componentes para lá e tudo, alimentar aquilo ali, é fantástico. Legal. Então, parabéns, viu? Obrigado, Cláudia. De bola, mandou super bem. E eu acho que, assim, mostrar realmente como se faz
faz toda a diferença, né? Deu para perceber que você conhece e manda bem. Então, compartilha mesmo esse conhecimento com a gente. O time nosso tem um nível muito alto. A Tegra é bem conhecida, né, por ter uma qualidade grande de mão de obra. Eu acho bem Sim, legal isso aí. bem bacana. Adailton, só para te responder, nós não temos uma trilha ainda do começo ao fim, do zero, mas essa é a ideia, isso que o Jeter está falando. A gente formar os nossos profissionais, então quem já trabalha na Tegra, formar com conteúdos que não conhecem. A ideia é essa, a gente está num planejamento. A Academia Tegra traz assuntos diversos, então o próximo, já vou dando um spoiler, o próximo quem vai falar é a Mari, ela vai falar sobre burnout, então a gente mistura um pouco o técnico, o comportamental, saúde mental, enfim, diversos assuntos que são pertinentes até pelo momento que a gente vive. E a ideia é a gente criar depois como se fosse um braço da academia, onde a gente faz esse processo aí de formação. Inclusive, dando um spoiler, a gente está com um programa, né, como eu estava falando, que é para jovens que desejam iniciar no mercado de tecnologia, e aí sim é do zero, é nessa linha, então não sabem nada, vamos contratar uma pessoa que pode aí entrar no time, então oportunidades de estágio, oportunidade de CLT, a gente vai divulgar mais isso. Então é uma iniciativa bem legal que a gente está fazendo com algumas empresas parceiras. A Clau, se a Clau quiser falar mais um pouco, que ela também está me apoiando. O Polis também, enfim, é um projeto bem legal. A Mari também vai ali na parte de estágio receber esses profissionais, então isso é legal para vocês divulgarem também com quem vocês acharem que possa participar desse programa. Clau, o que você tem a mais aí para dizer? Então, esse projeto ia ser só Tegra, né, formação de jovens tegranos, mas aí apresentando a iniciativa da academia e dos jovens tegranos para alguns clientes, despertou o interesse de uma parceria, então a gente está, nesse primeiro momento, com uma parceria com a Eduz. Então, a Eduz também vai gravar alguns vídeos para a formação desses jovens. A gente tem já um volume de aulas, uma carga horária já pré-definida de 120 horas, e esses jovens vão passar por uma trilha realmente de formação. Então, é do zero, tá? Mas é para quem nunca teve contato com tecnologia ou teve contato muito pouco. E a ideia depois, futuramente, é ter também os mais velhinhos, né? O pessoal de mais idade que tem interesse de migrar de área e conhecer também tecnologia. Então, é bem legal. A Jéssica vai estar divulgando melhor aí para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente está trabalhando, tá? Em termos de formação. Wilson, você é nosso jovem integrando, não é? Isso. Ele é nosso primeiro jovem integrando. Se você Ele quiser contar para o pessoal. Online ou remoto? Pergunta que eu estou me fazendo. Vai ter vaga para remoto? Brasil todo. Lua, não tem limite de idade, tá? A gente não colocou uma limitação ainda. Mas, Wilson, se você quiser falar como é que foi, se o pessoal, enfim, quem puder participar também, que a gente já extrapolou o horário. Mas acho legal falar um pouquinho da sua experiência. Olha, eu já cheguei a ter contato com programação um pouco antes, estava fazendo faculdade. Mas, assim, foi impressionante o curto período de tempo que eu tive, assim, contato com a mentoria do Polis. Ele falando, foca nisso, isso você deixa para depois. Como eu consegui evoluir rápido e consegui entregar algo que ele tinha pedido, assim, menos de 2 meses. Estudando, assim, frequência e com direção. Então, acho que tem tudo para dar certo essa academia. E o interessante é que o Wilson se destacou, né, nesse meio tempo, e ele já está num cliente da Tegra, ele está, né, no time da Green Yellow, tá? E é essa a ideia mesmo, já colocar esses jovens tegranos que se destaquem junto a alguns clientes. Bom, os meus clientes todos que eu já divulguei, todos já querem jovens tegranos. Então, assim, o mercado está super aquecido e receptivo, né, para recebê-los também. Isso é bem legal.
Obrigada, viu, pessoal? Obrigada pela participação, Jeter. Mandou muito bem. Arrasou. Então, o próximo é daqui 15 dias, né? 2 semanas, com a Mari. E a gente vai divulgando. Vou ver com o Polis a questão lá do Discord para vocês conseguirem criar um grupo e falar bastante sobre assuntos aí pertinentes. Tá bom? E pode mandar zoeira lá também, tá, Valeu. gente? A gente cria um outro para dar umas risadas. O bom é a gente se integrar, tá? Beijo, Tá bom. pessoal. Até mais. Obrigadão, pessoal. Obrigado. Beijo, até mais. Obrigado, gente. Pessoal, abraço.